Foi me perguntado algumas vezes, né, como que faz soldagem de cabos, fios, terminais, e muitas das vezes o pessoal vê a gente soldando com uma certa facilidade e fala assim, pô, mas como que é possível vocês soldam aí tão facinho? Então eu vou passar alguns detalhes, solda eletrônica, solda com soldador, com solda estanho, né, e alguns detalhes que podem colaborar para que a solda fique de boa qualidade. Inicialmente, você tem que olhar essa porcentagem de chumbo e estanho que tem na solda. Se você comprar uma solda de baixa, com essa baixa porcentagem, o que acontece? A solda ela não vai te dar uma boa qualidade, porque a temperatura da solda tem que ser mais alta. Uma solda nesse padrão, com essa proporção, por exemplo, é uma solda de boa qualidade. E ela tem um fluxo. Então, na verdade, não há necessidade de passar fluxo de solda, pasta de solda. Muitas das vezes cria-se um mito na eletrônica que é necessário ter uma pasta de solda, tal. Muitas das vezes, a pasta de solda é um decapante. É um ácido, para falar o português claro. Então, o que acontece? Esse decapante ele acaba corroendo a placa ou levando alguma acidez de pH que, dependendo da posição que ele vai soldar, quando no caso vai soldar um fio numa placa, que talvez vai prejudicar a placa. Inicialmente eu vou mostrar um fio, um cabinho flexível comum, tá? Então o que acontece? Tem dois processos para se soldar. Um dos processos é o seguinte: você não vai colocar os dois fios aqui e vai esquentar tudo até funcionar, até ele soldar. Primeiro vai fazer um monte de bolinha aqui. Então, inicialmente, tem que ser estanhado as pontas do fio para que essa solda tenha uma boa qualidade na hora da soldagem. Tem um outro detalhe, por exemplo, eu tenho um soldador de bastante potência, 60 watts, se não me engano, né? 80 watts. Só que tem um detalhe, esse soldador, ele queima a ponta se eu deixar ele muito quente. Então, eu não quis comprar uma estação de solda, então eu mesmo fiz uma estação, que é nada mais, nada menos que um dimmer, que eu coloco uma porcentagem. Essa porcentagem de eletricidade, ele está trabalhando com menos voltagem, consequentemente com menos potência. Eu utilizo uma espuma vegetal aqui e mantenho ele limpo. Então a manha já começa aqui. O soldador tem que ter uma ponta que a solda corre e fica assim, esse brilho. Ela não pode ficar uma ponta preta, como se fosse aqui atrás. Aqui atrás queima naturalmente, porque é a parte mais quente do soldador. Então a solda não pode estar, para estar num ponto bom de solda, ele não pode estar preto igual aqui atrás, e sim igual aqui na ponta. Ou seja, se eu fizer assim, a solda está lá toda brilhante, ó. Olha lá, tá vendo? Então, o que acontece? Esse já começa a ser a ideia. Você vem aqui, limpa aqui, se você não tiver lá, pontinho brilhante, e você vai vir fazer o seguinte. Você vai estanhar, primeiramente vai encostar aqui primeiro no fio, a solda ó, corre, ó, bonitinha. Aí você vem aqui de novo, no outro fio que você vai ligar um com o outro, correu. Beleza, aí o que acontece? Ó, os dois têm estanho, tá? Então o que acontece? Eu vou colocar um do lado do outro, né? E vou simplesmente encostar, olha lá, ó. Olha como que a solda ficou, ó. Perfeita. Isso que eu estou soldando com uma mão, eu simplesmente estou encostando um fio no outro e a solda tá feita. Acabou o problema. Agora, não, mas então, aí é que tá. Eu não queria que a solda ficasse assim. Eu queria que a solda ficasse, por exemplo, trançada. Então tá. Então vamos deixar essa solda aqui. Eu vou cortar com a tesoura aqui, até mesmo porque meu descascador aqui deu uma desaparecidinha aqui. Então, mas vamos lá. Então o que acontece? Vamos descascar. Essa ferramenta eu vou falar num próximo vídeo. Esse daqui é uma ferramenta que eu já tenho já há um certo tempo, muito bacana, mas isso aí deixa para um próximo vídeo.
Aí vem aqui, descasquei o fio. Beleza, tudo perfeito. Vou trançar o fio. Ah, tá. Então eu trancei. Torci, ele já tá torcido, né? Aí o que que acontece? Aquele mesmo processo que eu usei para estanhar uma vez aqui, eu vou usar para estanhar outra vez aqui. Só que agora o fio já tá junto. Então, basta que eu simplesmente encoste o soldador aqui, tá? De maneira que a solda venha correr pela ponta, tá? E depois que ela correu e já iniciou a soldagem, basta que, ó, olha lá, eu não tiro o soldador do mesmo ponto. Ele simplesmente correu e andou por toda a solda, ou seja, o ponto está aqui, você molhou, digamos assim, né? Não é molhou, mas você molhou a ponta do soldador com estanho, ele corre por toda a extensão da solda, ó. Quer dizer, mas você demorou muito tempo para soldar. Então tá. O segredo da solda se dá na temperatura do ponto de soldagem. Então, na verdade, muitas das vezes o tempo você tem que dosar de uma maneira que ele precise correr a temperatura de uma forma geral. Ótimo, esse ponto aqui já é um ponto passivo, já está tudo resolvido. Agora, falando sobre esmaltado, esmaltado também solda, com uma única ressalva. Lógico, esmaltado fio de cobre. E fio de alumínio não pega solda. Existem alguns processos, o pessoal enrola alguma coisa por cima, solda e tudo mais, mas na prática ele não pega solda. Esse aqui é um fio esmaltado 22, né? É um fio até relativamente fino, 22 não, perdão, 24. E ele se eu bater o soldador aqui, ele não vai pegar solda. Eu vou mostrar inicialmente só para que vocês tenham uma ideia do que é. Olha lá, a solda corre por ele, ó. E, na verdade, aqui, ó, faz uma sujeirinha ali, ó, mas não deu contato. Não ficou lá no lugar. Para mim soldar o fio esmaltado, o que eu tenho que fazer? É lógico que o fio esmaltado chega se colocar um soldador com uma temperatura muito alta, esperar por muito tempo, primeiro ele vai fazer uma borra, vai fazer uma sujeira, e talvez ele até rompa a isolação. Porém, aqui ó, tá vendo a diferença? No caso aqui, já tá com cobre, tá? Aqui o que acontece? Eu vou mostrar o ponto de soldagem, tá? Mas, olha lá, quer ver? Pode ver que agora, principalmente nesse ponto aqui, ó, ficou prateado, ó, da cor da solda, diferente da cor do cobre. Isso aqui normalmente é utilizado para algum processo de refiletar alguma trilha numa placa, alguma coisa assim. Então é muito utilizado o fio esmaltado. Agora o que acontece? Num transformador, em algum pequeno motorzinho que for fio de cobre, eu vou cortar um pedacinho aqui para a gente fazer uma emenda de ponto a ponto. Nesse caso aqui não tem a necessidade propriamente de estanhar primeiro um lado, depois o outro, tal. Se tipo assim, eu mostrei aqui, né, estanhando um lado, mas tipo assim, ó, eu poderia ter apenas descapado aqui, ó, igual eu vou descapar aqui. Eu poderia ter descapado os dois lados, simplesmente dessa forma aqui, tá? Vem aqui, ó, um fio bem dócil para se torcer. Torci aqui, ó, tá? Ali, ó, pode ver que não tem solda, ó, no intervalo entre um elo e outro dessa torção. Vou soldar aqui, ó. Agora já tem solda entre um elo e outro. Esse processo de soldagem tem lá suas variáveis, né? Aqui está soldado, ó. Se fosse uma simples emenda aqui, se eu simplesmente torcesse aqui, ó, se eu simplesmente tivesse torcido aqui, ó,
tá? Igual é aquele processo que está ali, tá? Mesmo que eu torcesse assim, ó, ele solta. Aqui não, se eu puxar, ele vai até arrebentar, tá? E vem arrastando a solda aqui junto. Então, só para salientar que ficou soldado, tá? Então é diferente do processo com ele solto, só para se ter certeza que foi realmente soldado. E aqui, igual como vocês podem ver, tem contato elétrico. Então isso digamos assim, um básico, né, de soldagem e tudo mais. E alguma dúvida e prováveis vídeos ou ideias que a gente venha a ter a respeito de coisas que for perguntada no meu dia a dia na oficina, eu estarei gerando conteúdo sobre soldagem, sobre esse tipo de coisa. E mesmo alguma dúvida que tiver na internet. Por hoje é só, pessoal.